Encerrando os atendimentos de manhã, e gostaria de trazer uma reflexão que a gente fez aqui com o paciente. Foi muito legal essa ideia da gente pensar de como é importante a atividade física, os cuidados com a saúde, não só em tempos, aliás, de pandemia, mas em qualquer momento da nossa vida, a gente ser regrado em cuidar da saúde, né? Praticando atividade física, se alimentando de forma adequada, prestar bastante atenção no ambiente que a gente vive, no ambiente que a gente permanece mais. Hoje a gente pensou assim, várias pessoas, né? Você já deve ter visto isso aí próximo de você, ou a história de alguém que geralmente acontece mais com os idosos, né? Onde eles têm uma queda da saúde e precisam ser internados, na grande maioria das vezes, e quando eles são internados, eles são tirados do ambiente que ele vive, eles são tirados da rotina que eles têm, e dentro lá da internação ele tem uma dieta que foi produzida por uma nutricionista, ele tem os cuidados de alguém. Se ele for se alimentar por sonda, ele vai receber basicamente os alimentos necessários para ele se manter vivo, e em poucos dias ele meio que simplesmente restabelece a saúde dele, né? Ou seja, só de mudar a rotina ele melhora, né? Ele estava num estado doentio, né? Porque a doença, a gente tem que começar a olhar a doença como um estado e não a doença como algo permanente, né? Era um estado. A doença nada mais é do que algo mostrando, empurrando a gente, tirando a gente do trilho que a gente está, levando a gente para um outro caminho, falando, ó, esse caminho que você está seguindo agora não está legal. Então a forma que o corpo tem de mostrar isso é às vezes adoecendo, trazendo algum tipo de alteração ou de doença. E quando a gente sai do trilho, a gente se encontrar o trilho mais sadio, mais saudável, aliás, mais correto, mudando a alimentação, mudando esse ambiente que a gente está, os nossos pensamentos, a saúde parece que ela flui, né? E a gente chegou meio que numa conclusão dessa ideia de quando o idoso, né, não precisa ser um idoso, mas na maioria das vezes acontece com o idoso, quando ele adoece a ponto de precisar de uma internação, e só de ser retirado do trilho que ele tinha, do cotidiano dele, da vida dele, do tipo de alimentação que ele tem, das atividades diárias que ele pratica, do ambiente em que ele está, só de tirar ele, em poucos dias, com uma alimentação assertiva, com um ambiente tranquilo, com os cuidados que ele tem, que ele vai receber, a saúde dele acaba voltando. Olha que interessante isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se na nossa vida a gente às vezes tiver sintomas, tiver adoecido, algo está colocando a gente para baixo, a gente está adoecendo, isso quer dizer que o corpo está mostrando para nós mudar a direção. Talvez algo desse trilho que eu venho seguindo não esteja correto, e não está, e o corpo está pedindo para eu mudar. Se a gente consegue ter a percepção disso e consegue mudar essa direção, provavelmente a saúde vai voltar, o ânimo vai voltar, a depressão vai embora, a doença não precisa assim ser mais instalada, não precisa mais estar ali instalada. Porque, repito, a doença nada mais é do que uma forma de comunicação que o nosso corpo demonstra para tirar a gente do caminho que a gente está seguindo. Se eu adoeço é porque o caminho que eu estou fazendo não está correto, tá? Então pensem sobre isso, né? Me escrevam aí o que vocês acham disso, vamos discutir um pouco sobre essa questão, que eu acho que às vezes mudar o caminho seja a melhor forma a seguir, né? Seja o caminho correto a seguir. E às vezes não, se eu estou em plena saúde, se eu estou saudável, tenho disposição, tenho energia,
talvez eu já esteja no caminho correto e tenha que mantê-lo, né? Vamos conversar sobre isso? À vontade, né? Me escrevam. Um abraço.